Ia mais uma vez live, né? Tô de volta, né? A semana passada eu não fiz, mas hoje eu estou aqui. Passei por uma gripe, né? Uma dor de garganta, mas hoje teremos a live. E o tema é muito essencial para o autoconhecimento, para a gente se entender, para a gente mudar nossas atitudes, é culpa. Eu sou Nádia, psicanalista, e, né, como eu disse nas outras lives, todas as quinta-feiras eu irei fazer lives com temas relacionados ao autoconhecimento. A gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente muda nossas atitudes, a gente pode pensar de uma forma diferente, e quando a gente muda nossas atitudes, quando a gente pensa de uma forma diferente, a gente vai agir na vida de maneira mais saudável, de maneira a gente encontrar melhores soluções, né? Porque a gente sempre fala, geralmente a gente fala assim: "Ah, eu queria que o mundo mudasse, eu queria que as coisas mudassem". Mas não é o mundo que precisa mudar, é a gente mesmo que precisamos mudar, porque quando a gente muda, as coisas mudam. E hoje a live é culpa. Quem que nunca pensou, eu não poderia ter feito isso? Por que que eu fiz isso? A culpa, ela é um sentimento natural que ela faz parte da nossa vida. É um sentimento natural que sempre, em algum momento, a gente vai, né, pensar, eu poderia ter feito diferente, eu não poderia ter feito isso, eu poderia ter feito melhor. Mas quando essa culpa, ela vem como uma reflexão, uma avaliação, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor. É um caminho para a nossa mudança. A culpa, ela não pode ser aquilo que nos sufoca, que nos paralisa. Eu tô tão culpada. Eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Mas não ser algo que vai te tirar disso, ser algo que você vai continuar ali remoendo, né, com seus próprios pensamentos, aí já não está num caminho saudável. Aí a gente precisa parar para analisar, porque a culpa, ela pode ser uma professora, né? Ela pode ser uma ponte, né, que do momento que eu penso, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor, a partir desse momento, aí eu tomar consciência, eu entender que eu posso agir de forma diferente daqui para frente. Então, passa a ser uma professora, ser algo que vai ensinar a gente a fazer diferente, a fazer melhor, a se empenhar mais. Então, esse é o papel da culpa, você pensar, opa, vou analisar, eu poderia ter feito diferente. Então, você tomar um caminho diferente, um caminho melhor, sem ficar ali paralisado, remoendo, pensando, mas eu eu poderia ter feito diferente, mas não fiz, né? Porque a culpa traz essa dor no peito, essa sensação, nossa, eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Ela é benéfico quando você reflete e faz uma atitude diferente, caminha por um lado de aprendizado, de aprender e fazer diferente, não ficar ali paralisado. A culpa, ela não pode nos paralisar, mas aprender e seguir, né? A culpa, ela pode ser algo que a gente pode compreender os nossos limites, né? Aprender com nossos erros. A culpa, ela é uma ponte que pode nos levar à maturidade, a fazer escolhas mais assertivas. Bom dia, Lê, tudo bem? Que bom ter você por aqui, né? Hoje falando sobre a culpa, né? Que a culpa, ela pode ser uma ponte,
do nosso erro, a partir do momento que a gente reconhece ali que fez algo que poderia ter sido melhor, que poderia ter sido diferente, a partir do momento que eu reconheço, né, eu posso caminhar por um aprendizado, né, para fazer algo melhor com aquilo, né? A culpa ela não pode nos paralisar, mas ela pode ser uma professora, uma ponte para me tirar, né, só da reflexão de que poderia fazer algo diferente e fazer algo diferente e partir para a maturidade, para escolhas melhores, né, para coisas melhores. A gente precisa aceitar que a culpa, ela existe. Ela faz parte da vida, né? Ela faz parte da convivência, né? Sempre a gente vai ter culpa por alguma coisa. Ah, eu me sinto tão culpada que eu não poderia ter brigado com a minha irmã, mas briguei. Ah, eu fiz isso e não deveria ter feito. A culpa, ela existe. Ela sempre vai fazer parte da nossa vida, porque é um sentimento natural que existe. Mas a culpa não pode nos paralisar. A culpa, ela não pode ser algo que a gente vai ficar ali remoendo. Ai, e agora, o que que eu faço? Não. Mas a culpa, a gente pode aprender com a culpa. O que eu posso fazer? Eu errei, eu poderia ter feito diferente, não fiz. Mas agora, o que eu posso fazer? É se perdoar, né? Quem é mãe, né? A gente que é mãe, a gente sempre tem aquela culpa. Ai, mas nisso que eu errei. Eu, Nádia, quando, né, no papel de mãe, quando eu percebo, nossa, eu não deveria ter falado isso para minhas filhas, mas eu falei, e agora? Quando eu entendo isso, sabe o que eu faço? Eu vou lá e converso. Olha, filhas, olha, filha, eu não poderia ter falado isso, né? Ou eu não poderia ter falado dessa forma, me perdoa. O que eu queria falar era isso, mas eu falei de uma forma que não deveria. Mas eu não fico ai, mas eu deveria ter feito diferente, eu não fiz, e agora? O que que eu vou fazer? Não. Eu reconheço e vou lá e conserto aquilo. A culpa ela tem que ser isso, tem que ser uma ponte para a gente aprender e melhorar, não ficar ali paralisado, se remoendo dos nossos próprios pensamentos, se martirizando nos pensamentos, mas algo para aprender, ser uma professora para a gente aprender, porque a vida é um aprendizado, né? A nossa vida é um aprendizado, né? E a gente sempre vai estar aprendendo. Se a gente está disponível, disposto. Essa semana, ontem, né, eu postei uma frase da Virginia Satir que diz assim: sempre podemos aprender algo novo, desde que nós estejamos, né? Desde que nós podemos e queremos aprender algo novo. E a culpa, ela pode ser esse caminho para a gente aprender algo novo. Eu errei e agora? Agora eu me perdoo, eu entendo, eu aceito que eu sou uma pessoa humana, que eu tenho erros e eu vou errar mesmo. Mas agora eu posso fazer diferente. O que é que eu posso fazer? Eu errei nisso? O que é que eu posso fazer para consertar? E consertar. Tem alguma coisa para fazer? Ótimo, ok. Eu vou lá, né? E tomo uma atitude mais assertiva, uma decisão mais assertiva. Não tem? Se perdoe. Se não tem o que fazer, se perdoe. Entenda que não tem. E você caminhar para uma decisão mais saudável, né? A partir deste momento que você entende que pode mudar, que pode fazer diferente. O que eu errei e agora? Me perdoei, né? Porque eu me sinto culpada. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso aprender com isso? Tem algo que eu possa aprender? Ok, eu vou aprender.
e está aberta para decisão, né? Para atitudes melhores, para pensamentos diferentes. Não está só se punindo. Ah, e agora? Eu poderia ter feito diferente, mas não fiz, e agora o que eu vou fazer? Como eu disse, ficar se punindo mentalmente. Ah, e agora? E agora o que eu vou fazer? E eu não mereço ajuda. Ah, eu não mereço. Ah, e agora? Não, a culpa ela tem que ser algo que não vai te paralisar, porque a partir do momento que é uma culpa excessiva, que vai estar ali, perdão. A partir do momento que ela é excessiva, que te paralisa, que você fica ali remoendo nos seus pensamentos, com os seus questionamentos, é hora de parar e buscar ajuda que você não consegue sozinho. Né? Como eu disse, né? A terapia, ela vai nos ajudar a encontrar, porque na terapia ela tem ferramentas que vai nos ajudar a encontrar um caminho mais saudável para resolver aquela questão. Seja com a culpa, seja, né, seja com ansiedade, seja com, né, aumentar a autoestima, o que a pessoa for trabalhar na terapia, né, vai ter ferramentas que vai ajudar a pessoa nisso, para encontrar um caminho melhor. Todos erram, né? A gente é ser humano, a gente é imperfeito. A gente precisa aceitar isso. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Errar faz parte, né? E quando a gente erra, é pra gente aprender. Não pra gente ficar ali paralisado, se remoendo na culpa, mas é pra gente aprender. Né? Geralmente na nossa adolescência, a gente faz coisas, né, que quando a gente é adulto, né, passa ali uns anos, a gente pensa, nossa, por que eu fiz isso? Mas todas as decisões que a gente tomou, todos os nossos caminhos, nos levaram aonde a gente está hoje. Nos trouxe aonde a gente está hoje. A gente cresceu, a gente mudou de mente, a gente, né, tomou consciência. Foi por causa dos nossos erros e que a gente não esteve lá paralisado na culpa, que a gente aprendeu. A culpa, ela excessiva, ela pode, né, nos trazer autocobrança, vergonha, ansiedade, nos paralisar no tempo, né? Ficar ali remoendo, não ver algo diferente, ficar ali é como se a gente estivesse andando em círculo, porque a gente a gente se culpa tanto, se cobra tanto, que aí a gente não consegue ver um caminho diferente. Então, é nesse momento que a gente precisa de ajuda, né? A psicanálise, ela tem ferramentas maravilhosas para ajudar a pessoa, o cliente, a lidar com a culpa, com a vergonha, com o medo, para você sair deste lugar e você agir de maneira mais saudável, de maneira mais assertiva, porque a culpa, ela é um caminho para a gente tomar decisões mais assertivas, melhores, quando eu não fico ali paralisado. Bom dia, Sol, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Né? A culpa, ela não pode ser algo que nos paralisa. A culpa, ela é saudável, ela faz parte, né, dos sentimentos, faz parte da vida. Faz parte. Mas nós não podemos ficar paralisados. A culpa, ela não pode nos paralisar. Ela tem que ser algo para a gente refletir e tomar uma atitude diferente e mudar. A culpa, ela mostra pra gente que existe uma diferença entre aquilo que foi feito, né? Porque a culpa geralmente, ela vem de um erro, né? Ai, eu não deveria ter falado isso, mas eu falei. E agora, né? Um erro que foi feito, né? Que existe uma diferença daquilo que foi feito e aquilo que eu queria ter feito. Eu não poderia ter falado desse jeito, mas eu falei. E agora? O que eu vou fazer?
Tem como eu pedir perdão? Tem como eu pedir desculpa? Tem como eu conversar com a pessoa? Ok, tem como. Aí é você entender isso e consertar isso, mudar isso, né? Que aí ela é uma professora, uma ponte para alcançar a maturidade, alcançar, bom dia, Sol, alcançar coisas melhores. Tem uma frase que eu quero trazer hoje que ela diz assim, é do Carl Jung. O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, a culpa, ela existe. Em algum momento da nossa vida, a gente vai se sentir culpado. Vai se sentir culpada. Em algum momento. Mas eu reconheço essa culpa, eu me perdoo, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz, eu poderia ter feito de maneira diferente. Ok, eu me perdoo. Que eu sou uma pessoa, eu sou imperfeita. E errar faz parte. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Tem como mudar? Ok. Não tem como mudar? Ok. Eu ressignifico isso, eu entendo isso e sigo para a vida. Não ficar ali paralisado nessa culpa excessiva. Perdão, gente, ainda, ó, de vez em quando eu ainda tô tossindo. Nessa culpa excessiva. Tem um versículo da Bíblia que eu acho lindo, maravilhoso, que ele diz assim: quando que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã, as misericórdias. Esse é um versículo que eu acho maravilhoso. É um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia. Por quê? Ele fala que a misericórdia de Deus, que é algo que a gente não merece, que é algo que a gente tem de graça, elas são a causa de não sermos, né, consumidos, de não ficarmos paralisados, destruídos. E essa misericórdia a gente tem que ter com a gente mesmo. Porque às vezes a gente erra e a gente fica ali paralisado, se remoendo ali. Ai, eu não deveria ter feito isso. Ai, porque eu não mereço. Ai, por que eu faço isso? Por que eu erro? É a gente ter misericórdia da gente mesmo. A gente olhar pra gente com amor, com carinho. Porque muitas vezes, se é uma outra pessoa errando com a gente, né, a gente já perdoa. Mas quando é a gente mesmo, às vezes a gente tem um olhar tão duro com a gente mesmo. Eu errei? Errei. Mas eu sou uma pessoa. Eu me perdoo, eu aceito que eu errei, eu reconheço essa culpa que existe e o que eu posso fazer daqui para frente? Eu posso mudar? O que eu posso aprender? Tem alguma coisa para me aprender? Ok, eu vou aprender isso. Tem algo que eu posso fazer diferente? Ok. Não tem? Eu ressignifico isso. Eu me perdoo, eu aceito e eu caminho para a vida de maneira saudável, né? A culpa, ela pode ser e é uma ponte que pode nos tirar, que a gente pode tirar uma lição valiosa, que é encontrar maturidade, encontrar decisões mais assertivas. Gente, e é essa live de hoje, né, que eu queria passar isso para vocês sobre a culpa. Ela faz parte, né, da nossa vida, ela faz parte do ser humano, mas não fique paralisado pela culpa. Se você sente que está paralisado de alguma forma pela culpa, busque ajuda. Eu tô aqui para te ajudar, né? Nádia, psicanalista com base cristã, porque eu acredito
quando a gente une aquilo que faz diferença na nossa vida com Deus, tem tudo para dar certo. Porque Deus, ele faz aquilo que nós não podemos. Gente, abraço para vocês. Fique com Deus até quinta-feira que vem.